Dorival, você ficou um tempo ali conversando com um grupo, é aquele grupo ali, os titulares, é o mesmo time que começou contra o Guarani? É, exatamente, é a mesma equipe que começou contra o Guarani, a exceção do Léo, que ainda estamos em dúvida com relação a um incômodo, né, muscular, e do contrário, iniciaríamos ali com o Alexandre. Ô Dorival, depois do jogo contra o Guarani, você falou que o Santos, eu te perguntei, como é que o Santos vai encarar o Corinthians diante dessa maratona? Você falou na base da superação. Você considera esse clássico também mais uma decisão, até porque vale a primeira colocação do brasileiro, mesmo no início da competição? Olha, e aquilo que representa, até porque é um clássico regional, queira ou não, tem uma conotação um pouco diferente. É um jogo especial sempre, valendo aí a possibilidade de uma liderança, né, momentânea, ainda que momentânea, do Campeonato Brasileiro, mas é uma motivação a mais sempre, e eu espero que o Santos realmente faça uma boa partida e esteja aí totalmente preparado para um grande jogo. Eu acho que tem tudo para que isso aconteça, duas grandes equipes, grandes jogadores em campo. Eu sinto que teremos aí um jogo importante, um jogo muito, muito bom. Dorival, depois da última partida contra o Corinthians, ficou um clima até um pouco pesado, né? E aí onde você está sentado, ontem, perguntado para o Neymar se ele daria um outro chapéu no Chicão, primeiramente ele falou que sim, com a bola rolando sim. E aí perguntaram para ele se com a bola parada ele também daria um chapéu, ele falou o seguinte: se me der vontade, por que não? Como é que você vê isso? Eu prefiro não polemizar muito em cima disso, não. Eu acho que vamos tentar buscarmos naquilo que teremos aí em cima de uma partida tão bonita de se jogar. Eu acho que esse é o principal, será a principal motivação de todos nós. Eu acho que uma declaração isolada é um fato normal, é natural isso do Neymar, não tem jeito, é a maneira como ele reage. Eu sei que às vezes do outro lado provoca sempre uma situação desconfortável, eu entendo dessa forma, mas eu também sinto que ele não tem maldade naquilo que ele fala, então não tem por que aqui a gente ficar debatendo muito, não. Eu acho que é um garoto ainda, vai aprender muita coisa, está aprendendo com o tempo, e é um menino que queira ou não aí, tem tudo para que dê certo, tem tudo para vir a ser um grande jogador do futebol brasileiro. A nossa torcida é para isso, por isso que eu prefiro falar muito mais em cima da partida do que propriamente de uma situação como essa. Dorival, o Matheus volta a ser relacionado e eu queria saber se ele for relacionado, claro, se ele está preparado para encarar o Corinthians. Totalmente, está treinado, volta a ser relacionado sim, e espero eu que agora venha com essa mentalidade focada totalmente no nosso trabalho e em cima de resultados. Dorival, a gente tem percebido que gradativamente você está enxugando o elenco. Já são 4 jogadores que deixaram a equipe do Santos, né? Faz parte do teu projeto? Quantos mais jogadores serão liberados? E se vai pintar alguma contratação já visando o segundo semestre, a retomada do campeonato? 3 jogadores saíram porque quiseram, acharam uma proposta conveniente, faziam parte do nosso grupo e assim foi colocado a todos eles. Acharam por bem, sentiram que talvez fosse o momento, temos que respeitar. Logicamente que algumas posições serão repostas. Eu não via uma necessidade tão grande de uma saída. Preferiram dessa forma. Eu acho que nós temos que repor. Com certeza vamos repor jogadores que foram aí analisados ao longo desse tempo, e dentro das possibilidades do Santos, com certeza uma ou outra contratação serão necessárias aí para que acompanhamos novamente nosso grupo. Dorival, os solteiros e os casados dessa vez vão se concentrar juntos e o Madison foi relacionado novamente. Você acredita que o momento é o voto de confiança que você está dando para os garotos do Santos? Olha, não é nem um voto de confiança, é uma situação que requer isso. Aliás, a respeito de concentração, ontem eu vi que os solteiros venceram, né, que nós tiramos a concentração. Nunca concentramos na quinta-feira. Então, mais uma vez, uma matéria que não tem fundamento, um erro do nosso site, mas não tem fundamento essa informação. Sempre concentramos na sexta-feira,
Hoje voltaremos a ter os casados aqui dentro, sem problema nenhum. Acho que ficaram aí 2 jogos, já deu para que dessem também recompondo aí um pouco mais do lado familiar. Eu acho que isso é importante. Se sentimos necessidade futuramente, voltaremos a fazê-lo, mas eu acho que o principal é que estamos com o elenco novamente reunido aí, e acho que isso é mais importante para que foquemos o máximo possível nessa partida tão importante. Dorival, estão falando da possível chegada de goleiros de peso, como Dida, Diego Cavalieri. Você acha que o Santos precisa da chegada de um reforço assim? Olha, nós vamos trazer alguns jogadores, com certeza. Eu não vou aqui ficar falando em termos de posições, tá? Até porque goleiro é uma posição única. De repente, se eu fale alguma coisa, caso eu fale alguma coisa, logicamente que a situação já se defina, mas iremos trazer alguns jogadores que venham a fortalecer ainda mais esse grupo de trabalho, com certeza. Dorival, eu queria que você falasse da ausência do Ronaldo, e se você acha que o Ronaldo já não está jogando algumas partidas pelo Corinthians. Você acha que, devido a isso, talvez o Corinthians não vai sentir tanto a falta dele no domingo dentro de campo? Olha, talvez pela sequência, né? O Souza já tenha tido já tenha tido um ganho, um posicionamento diferente, um reconhecimento do próprio torcedor. Logicamente que o Ronaldo faz falta para qualquer equipe do futebol brasileiro. Eu acho que é um jogador acima da média, é um dos grandes jogadores do futebol mundial, ficou marcado na história a sua carreira e vai ficar marcada a sua passagem. O Souza é um jogador que nós mesmos tentamos no início do ano a sua contratação, porque também é um jogador perigoso e dentro da equipe do Corinthians é um jogador que complementa um grupo que já é muito bom. Ô Dorival, quase todos os jogadores que vêm aqui sempre dizem, né, que você é um treinador que ouve muito, que é bastante democrático. Eu queria saber se nessa situação, desde que houve esse problema aí da punição aos meninos lá, se você voltou a conversar com eles sobre isso e se de alguma forma eles pediram para você reintegrar o Madison, em relação à concentração, se teve algum pedido também. E na conversa que você teve ontem, se foi baseado nisso também, que você conversou ontem e hoje com eles também? Não, ontem foi uma conversa totalmente à parte de futebol. Em momento nenhum eles tocaram no assunto com relação à reintegração, com relação à concentração. Isso daí é uma determinação nossa, eu não alteraria. Senti a necessidade de trazermos hoje todo o pessoal novamente, sem problemas algum. Se amanhã sentirmos a possibilidade de repente, liberarmos uma parte do grupo ou até abrirmos mão de um dia de concentração, também não teremos problemas. O que eu preciso é dessa confiança restabelecida. E, a partir desse momento, com certeza, eles só têm a ganhar, nunca a perder. Dorival, você tem optado bastante, né, pelas reuniões e conversas com os jogadores. Você acha que, pela idade dos jogadores, você está trabalhando mais esse lado? Depois do jogo contra o Guarani, eles acabaram dedicando a vitória ao Madison, sabendo que você afastou o Madison. Ontem o Neymar aqui deu uma frase polêmica também. Você acha que é mais necessário agora uma conversa com esses atletas? Olha, essa aproximação sempre existiu, sempre houve. Dedicaram a vitória ao Madison, eu acho que isso é importante, porque viram que ele também estava inserido nesse processo, erraram juntos e eles se responsabilizaram pela falta do Madison, de repente, na equipe. Eu acho que isso daí é um fato importante. Logicamente que você fica atento a muitos detalhes, mas de repente uma outra situação foge a qualquer condição. Até porque os jogadores eles têm o livre-arbítrio e podem falar aquilo que acharem conveniente e necessário. Então eu não vejo como você também domesticar esse lado. Isso daí é o atleta quem vai crescendo, amadurecendo e não sentindo mais necessidades, de repente, de falarem uma outra frase que possa interferir diretamente no rendimento de uma partida. Dorival, chega uma informação, não sei se você está a par ou não, de que o Milan da Itália teria interesse no Wesley. O Santos tem uma porcentagem pequena, né,
do passe do Wesley? Você sabe se existe alguma possibilidade de você perder o Wesley? Chega alguma coisa para você quando alguém vai sair? Ou só quando o cara está indo embora mesmo? Não, chega. Tanto saindo, contratando, chega, mas é uma novidade. E se eu fosse diretor do Milan, eu também gostaria de ter esse jogador no meu time.